nós temos uma contratação de um novo atacante que já está contratado, já é do São Paulo. Além disso, depois de uma vitória tão convincente, né, contra o São Bernardo, uma vitória que realmente revitalizou os ânimos do torcedor são paulino, nós tivemos mudanças enormes dentro do time do São Paulo e agora basta saber se essas mudanças irão continuar, gente. Olha só. O São Paulo consegue uma vitória bastante empolgante, né, contra o São Bernardo. Uma vitória que não deixa dúvida nenhuma, não foi o acaso, não foi a sorte, não foi aquele golzinho que o São Bernardo não fez e coisa e tal. Pelo contrário, é uma vitória de 3-0, né? Esse 3-1 aí é mandrake, aquele pênalti não foi nada de pênalti do Cedric. Então era pra ser um 3-0, poderia ter sido um 4 com um gol anulado, poderia ter tido mais gols. O São Paulo jogou sozinho contra um dos melhores times do Campeonato Paulista até então, que é o São Bernardo. O São Paulo jogando dessa maneira, você fala assim, tá, contra o Corinthians ele jogou muito, e aí oscilou. Pegou o Santos e parou no tempo, pegou o Velo Clube, Inter de Limeira, foi ridículo. Com o mesmo time que ganhou do Corinthians. Ontem não foi o mesmo time. Aquele time que ganhou do Corinthians pode ter sido uma obra do acaso, porque o mesmo time deu errado depois. Ontem o Zubeldia coloca o sistema de 3 zagueiros, 2 alas abertos, Lucas e Oscar jogando tranquilamente na criação de jogo, um atacante sozinho que não era o Caleri, era o André Silva, e aí o São Paulo vai lá e goleia o São Bernardo e detona. O primeiro ponto que tem aqui, além, não quero ficar agora entrando no caso do Rian Francisco, Zubeldia não usa a base, isso aí tá todo mundo careca de saber já, e eu não vou entrar nessa situação, tá? André Silva entrou. O Caleri vive uma fase horrorosa no time do São Paulo. Amo você, Caleri. Te amo, cara. Meu ídolo, meu monstro, campeão da Copa do Brasil. Mas assim, gente, não tá merecendo jogar hoje não, hein? E aí o André Silva entra, mete 2, 3, um anulado, jogou bem pra caramba, e aí teve gente como o Ilcinho na transmissão falando, mas o Caleri, ele também foi vítima de um sistema de jogo que não tava dando certo. Hoje, o Caleri também teria feito os gols que o André Silva fez. E isso não é uma coisa que você fala, o Ilcinho tá louco, tá errado. Não, acho que não. Acho que o Ilcinho tem um ponto aqui. Talvez o Caleri ontem tivesse feito os vídeos que os gols que o Ilcinho fez. Caramba, cara. Os gols que o Ilcinho fez. Os gols que o André Silva fez. O Caleri poderia ter feito. Mas e aquela movimentação do corpo? Entrando por trás dos zagueiros, aparecendo com velocidade. O Caleri tem demonstrado essa velocidade? O Caleri que nós vimos, ele recebeu um passe, ele entrou, né, no fim do jogo, ele recebeu um passe na área, ele faz um giro e chuta o vento. Aí saiu o gol do Arboleda. Então o Caleri, mesmo estando frio, poderia ter feito um gol se jogasse, tudo isso é verdade. Mas assim, gente, não pode o André Silva sair do time hoje. Nem sou o maior fã do André Silva, nem acho que o André Silva é o Haaland, não acho. Bom jogador, mas não é tudo isso. O Caleri, pra mim, é melhor jogador que ele. Mas hoje, somente hoje, o André merece. O Zubeldia acertou ontem, de maneira que ele tem uma nota 10 minha aqui. Pra mim, o Zubeldia ontem, nota 10, tá? Na mesma proporção que eu faço a crítica, no mesmo nível, quando eu acho que está tudo errado, é um técnico ridículo, de ruim e tal, ontem eu achei ele um técnico maravilhoso. E eu quero saber agora, qual que é o técnico que vai entrar contra o Novo Horizontino na quarta de final? É o técnico do Velo Clube? Aquele Zubeldia que ele mesmo sentiu vergonha das bobagens que ele fez? Ele disse na coletiva, eu senti vergonha. As críticas foram merecidas. Ele sabe disso. Ou vai ser esse Zubeldia maravilhoso que entrou contra o São Bernardo, que colocou um sistema de 3 zagueiros, não tomou um chute pro gol, soltou os alas, que os dois deram assistências, participaram das assistências, e meteu goleada num time qualificado como o do São Bernardo, com o centroavante recebendo passe do meia e do lateral. Sabe, foi tudo perfeito ontem, tudo, todo mundo jogou bola, muita bola. E aí você fala, qual que é o Zubeldia que terá próximo jogo? É isso que eu não sei. Se ele tirar o André Silva e colocar o Caleri, eu acho que é o Zubeldia do Velo Clube, da Inter de Limeira. Se ele mantiver o André Silva, eu acho que é o Zubeldia contra o São Bernardo, que é o que nós queremos ver, não é verdade? Olha só, outro caso bastante também que deu o que falar aqui é o do Luciano. Porque o Luciano, ele não jogou ontem. E foi seguramente, junto com o do Corinthians, o melhor jogo da temporada do São Paulo.
São Paulo ganhou do Corinthians de uma maneira gigantesca e agora ele ganha do São Bernardo de maneira gigantesca. Então, os melhores jogos foram esses. O que pega é que o Luciano vinha jogando bem, ele não estava mal no São Paulo. Quando o São Paulo estava perdido nos jogos, aí o Luciano era um dos melhores que tinha no time. Melhor que o Oscar, que o Lucas e que o Caleri. Só que o Luciano, ele joga numa função que pode estar atrapalhando. E se o Zubeldia for manter esse time de 3 zagueiros, que pra mim é correto agora, com laterais alas que apoiam como o Cedric e como o Wendel, como é que o Luciano vai jogar? Um deles do ataque vai ter que sair. São 5 atrás, né? 3 zagueiros, 2 alas e 2 volantes. São 7 já. Sobram 3 vagas. Considerando Oscar e Lucas, sobra uma vaga. E aí fica para Caleri, André Silva e Luciano. Quem que sairia aí? Caleri ou Luciano? Certo? Já vai ter que trocar já o Caleri, talvez. E aí coloca o André Silva. Ou seja, Luciano e Caleri seriam um banco do time de São Paulo. E não é errado. É o que aconteceu ontem. Né? O Marcos Antônio deve ganhar a vaga. Deve ser a dupla de volantes. Marcos Antônio e Alisson. No lugar do Pablo Maia que se machucou. Pode ser Alisson e Bobadilha. O time tá feito do São Paulo. A menos que o Zubeldia queira tirar o Pablo Maia, colocar o Alisson e tirar um volante pro Oscar. Aí vai ser um erro. Que aí o time fica lento, o time não marca, o time vem com aqueles problemas de sempre. Então se o Zubeldia quiser usar de meritocracia, quem estiver melhor tem que jogar, o time de ontem não pode ter modificação, tirando o Sabino com o Alan Franco. Vocês perceberam isso? Teria que ser o Rafael no gol. Na direita, cai o Igor Vinícius, que é titular hoje, para a entrada do Cedric Soares. É justo, é mais do que justo. O Cedric destruiu com o jogo, jogou pra caramba, e é um cara que, igual o Oscar, igual o Lucas, o Cedric ele não precisa vir aqui e ficar disputando posição com o Igor Vinícius. Pô, ele é um cara que jogou no Arsenal, na Inter de Milão. Além dessa bagagem, ele já mostrou que ele é melhor que o Igor Vinícius e está melhor. Então não tem que ter discussão Igor Vinícius ou Cedric. É o Cedric. De volante ali, o Zubeldia tem acertado, né? O Zubeldia não tá mal na dupla de volantes. Nunca esteve. Ele sempre deu moral pro Luiz Gustavo, ele sempre deu moral pro Pablo Maia, ele sempre deu moral pro Alisson, ele dá moral pro Bobadilha, ele dá moral pro Marcos Antônio. Eu acho que de volante, tudo que eu tenho a elogiar do Zubeldia desde que ele chegou aqui até agora, é uma coisa que ele nunca se perdeu, pra mim. Ele se perdeu com laterais, com zagueiros, com goleiro, com centroavante, com meia, tudo. Só que com volantes ele vai bem. Então se o Zubeldia agora colocar o Alisson de primeiro volante e o Marcos Antônio, concordo. Se colocar ali o Luiz Gustavo que voltou junto com o Alisson, concordo. Colocou o Bobadilha e Marcos Antônio, que o Alisson também, concordo. O que ele fizer tá bom de volante. O resto que pega. Tem que manter o de ontem, tirando o Sabino e colocando o Alan Franco. 2 alas, o Wendel e Cedric. Coloca a dupla de volantes e aí pro ataque. Tem que ter Lucas e Oscar. Ontem o Oscar de novo, acabou com o jogo. É assistência pra lá, assistência pra cá. Não jogou preso na ponta esquerda, jogou bem pra caramba. O Lucas não foi tão bem, mas o Lucas ele é o nosso melhor jogador desde 2012, né? Em 2012 ele foi o nosso melhor jogador. Volta pro São Paulo agora em 2023. Dorival 23, né? Nosso melhor jogador. 2024, nosso melhor jogador. 2025, nosso melhor jogador. E agora ele vai ser sempre o nosso melhor jogador. Então, mesmo que ele não jogou bem ontem, não tem discussão do Lucas Moura. A discussão é Caleri e André Silva. Gente, o grande ponto do Zubeldia é que ele estava praticamente demitido, né? Antes de começar esse jogo contra o São Bernardo. Já estava praticamente demitido. O torcedor são paulino muito dividido entre altos e baixos do técnico, a emoção pós-jogo. A emoção pós-jogo contra a Ponte Preta, ela foi exagerada pro mal. A emoção pós-jogo contra o São Bernardo, ela foi exagerada pro bem. O São Paulino tem convivido com esse tipo de exagero nas análises. O Zubeldia, eu gosto de frisar, não está sendo analisado somente por 2025. Ele vem mal desde 2024. Hoje ele melhorou e com essas mudanças, nas quais, na minha opinião, ele recebe uma nota 10. Sistema de 3 zagueiros, o que eu acabei de falar aqui, eu acho que se ele mantiver isso e perder para o Novo Horizontino, for eliminado exatamente com o time que ele entrou ontem, a culpa não será do Zubeldia, tá? Eu quero que o Zubeldia seja mantido no cargo se ele perder para o Novo Horizontino? Não, mas eu não vou culpá-lo. Eu vou culpar o que tiver que culpar aí, diretoria, jogadores, o que for. Se o Zubeldia entrar com esse time aí, ele tá totalmente livre de culpa se for eliminado do Paulista. E aí até pra pensar se vai mudar ou não o Zubeldia. Porque se for pra vir o Diniz,
É melhor não trocar o Zubeldia. Se for pra vir o Renato Gaúcho, o Crespo, aí troca urgente. Mas pra vir o Diniz, que essa diretoria de São Paulo tá com graça com a nossa cara, aí não é pra demitir o Zubeldia também, e eu concordo. Mas, Zubeldia, preste bastante atenção, meu bom. Você falou na coletiva que você se sentiu envergonhado. Você falou que tem críticas que não são justas, mas que as atuais são justas sim. Então, se as críticas são justas, os elogios também são. E os elogios são por conta dessa sua mudança de domingo, de ontem, que você fez agora no último jogo. Mantenha isso. Mantenha essa solidez, mantenha essa coragem, mesmo com 3 zagueiros, de abrir os alas e cruzar para um centroavante e, principalmente, mantenha a justiça. Se for o Caleri, que o Caleri esteja melhor que o André Silva. E se for hoje, mantenha o André Silva, porque ele merece, cara. Ele merece. A mesma coisa do Cédric Soares e o Igor Vinícius. Eles estão merecendo o time titular, estão merecendo a vaga. Mantenha assim. E aí eu pergunto pra você, São Paulino que olha aqui nos meus olhos agora. Você, na qualidade de fanático, um cara que acompanha todos os jogos do São Paulo e todas as notícias também. Você que vive e respira São Paulo todos os dias. Você acha que o Zubeldia vai manter esse mesmo time de ontem? Eu já te adianto que eu não acredito. Pra mim, pro próximo jogo Novo Horizontino, voltam o Luciano e Caleri. Então eu não boto fé que o Zubeldia vai manter. Eu não boto fé que o Zubeldia tenha mudado tanto. Fiz os elogios de maneira exagerada, que precisa, porque ele foi muito bem. Mas eu tenho medo porque eu acho que ele não vai manter o time. O que você acha? Fala comigo aí. Fala pra mim o que você acha, se o Zubeldia mantém ou não. Comenta nos comentários. Tá aberto aí o espaço pra comentários, tá bom? O Zubeldia, o São Paulo contratou o Pedro Favela, com L, tá? Tem um tal de Pedro, não sei o que lá, Favela. Não é esse cara aí, não. É o Pedro com L, Favela, que é um jogador que jogou no... Era do Ituano. Ele é considerado o novo Martinelli. Esse jogador vem para compor a equipe de base do São Paulo. Então ele é um jogador que os caras que lançaram, que descobriram o Martinelli, eles se gabam. Eles falam assim, aqui ó, que conhece jogador. Eu descobri aí o Martinelli, coisa e tal. E agora eles acabam de descobrir também o Pedro Favela, colocaram no Ituano. O Palmeiras queria, o São Paulo deu um boné no Palmeiras e trouxe o Pedro Favela pra cá. Legal pra caramba por poder ser um excelente jogador pro futuro do São Paulo. Pena que o São Paulo tenha usado tão mal a sua categoria de base. Pena mesmo. Vamos torcer para esse Zubeldia que nasceu ontem aí, que ele tenha melhorado, que ele tenha aprendido algumas coisas com seus erros, né? E o Zubeldia, no jogo aí, deu uma entrevista coletiva que contra a Ponte Preta, ele elogiou o camisa 7. Aquele camisa 7, aquele cara joga bola e coisa e tal. O São Paulo, vendo o camisa 7 da Ponte Preta ser elogiada por Zubeldia, o São Paulo coloca o cara no radar para uma possível contratação. O rapaz chama-se Jean Dias e ele tem 34 anos. Ele jogou em 500 times, mas ele do Internacional de Porto Alegre, ele esteve no Inter, esse Jean Dias, e aí ele foi embora para o Paysandu. Do Paysandu ele aparece para fazer esse campeonato aqui na Ponte Preta, ele chegou agora na Ponte. E aí da Ponte, ele recebe um elogio do Zubeldia e o São Paulo coloca ele no radar. O grande ponto legal aqui é que um técnico, igual ao do São Paulo, que elogia um cara da Ponte, você vai lá e compra quase sem custo, eu acho que é válido, você não tem risco nenhum. Ah, deu errado, paciência, manda embora, sabe? Vai embora, valeu, obrigado, não deu certo, Jean Dias. Beleza. O que custou pro São Paulo? Custou o galopo? Não custou nada. Aí eu acho que é válido, você pode arriscar quando não vai custar nada. Só que assim, o ponto é que o cara tem 34 anos, né? E aí nós estamos... Imagina aí os empresários do Henrique Carmo, do próximo William Gomes, do Lucas Ferreira. Os caras falam, como é que é? Eu coloco o Lucas Ferreira aqui, trago o do Flamengo, põe aqui. E aí vocês vão contratar o Jean Dias de 34 anos. Não é pelo Jean Dias, pela Ponte Preta, pelo Ito, nada. É o 34 anos que eu tô falando mesmo. Como é que faz isso? Um time do porte do São Paulo, que está fechando um contrato com o Evangelos Marinax para dar um aporte financeiro na base. Porque a base, segundo a própria diretoria do São Paulo, é a menina dos olhos, é a galinha dos ovos de ouro, é dali que vem o dinheiro, é dali que vem o futuro, é dali que vem a esperança. Aí você pega o Rian Francisco, né, desaparecido, já tem um cartaz dele no Velho Oeste lá, procurado vivo ou morto, sabe? Não acha mais o cara.
Você não tem o Velo Clube, Inter de Limeira, Ponte Preta já classificado, São Bernardo já classificado. E o Zubeldia ontem, ele coloca de maneira correta o André Silva. E na hora de fazer a troca, faltando acho que 10 minutos para acabar o jogo, ele me coloca o Caleri com cartão amarelo, pendurado. E não coloca o Rian Francisco. Então assim, o Zubeldia é o pior técnico do mundo para usar a categoria de base. Ele não gosta. Ele já deixou claro isso. E isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Estou dizendo que o Zubeldia não gosta. Acho que o Muricy também não gostava muito, não. Então não é nenhuma crítica aqui. Só que é o problema, porque o São Paulo garante que ele precisa da base. O São Paulo garante, eu preciso da equipe de base. Preciso investir aqui. Preciso vender aqui. E aí você contrata um técnico que não usa a base. E aí a diretoria vem a público e fala, não, estamos adorando o trabalho do técnico, tá bom demais, tá bom pra caramba. Pô, beleza. O trabalho pode estar o que for. Mas nada muda o fato de que é um técnico que não usa a base. O São Paulo, enquanto instituição, garante que precisa usar. Quero desejar boa sorte pro Pedro Falvella. A esperança de jogar no profissional é mínima. Quero desejar boa sorte pro Jean Dias, de 34 anos, se calhar de pingar um São Paulo na vida dele, se ele vier, que ele venha para ser o próximo Toninho Cerezo, que chegou velho e ganhou bimundial, ganhou 2 mundiais no São Paulo, né? É isso que eu desejo pro meu time, que ganhe o mundial, seja ele com o Jean Dias, seja ele com o Lucas Ferreira, com o Henrique Carmo, não me importa, tem que ganhar. Mas que é contraditório pra caramba, é. É ou não é? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega nesse like aí. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!